contra ti projetarem o mal e armarem ciladas não obterão êxito. Como assim? Se contra mim, se contra você projetarem o mal, armarem laços, não obterão êxito. Sabe por quê, querido? Sabe o que procede do Altíssimo? Aqueles que servem o verdadeiro Pai, o verdadeiro Filho. Quem que é nosso? Qual que é o nome verdadeiro do Pai e do Filho? Ial, Yud, Rei, Vav, Re. É o nosso Criador que criou céus e terra. Qual que é o nome do Filho? Yahshua Mashiach. Através de Yahshua Mashiach nós nos achegamos a Yah, o nosso Criador que criou céus e terra. E tudo que contemplamos, que tudo que nós podemos ver, visualizar, e aquilo que nós não podemos ver e visualizar, mas podemos ter a certeza absoluta que iria acontecer através da fé, né? Porque quando você crê, você torna o invisível visível. Assim seja, querido. Então, no livro de Isaías, qual que é o futuro glorioso que nós esperamos do próprio Criador? Aquele que verdadeiramente obedece tudo que Yahshua, que é o nosso irmão Salvador, nos ordena. Nós chegamos, o próprio Criador diz que se nós nos achegarmos a Yahshua e obedecer tudo que ele nos ordena, sem ser rebelde, sem nos rebelar contra o que ele nos direciona a praticar, se nós obedecermos, formos filhos obedientes, sabe o que nós recebemos como justiça, como herança do próprio Criador? Olha aqui, Isaías 54:17. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. E você condenará toda língua que quiser acusá-la em juízo. Essa é a herança dos servos do Altíssimo e a sua justiça que procede do próprio Criador Yahweh. Queridos, nenhuma arma forjada, manipulada contra nós prosperará. Olha, não cai da nossa cabeça, da sua cabeça, da minha cabeça, um fio de cabelo sem a permissão do nosso Criador e ao dos exércitos. Ele que sonda os nossos corações, ele que contempla os nossos corações. Por isso que é necessário que eu e você, assim como Daniel tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia. Nós também devemos ter esse hábito. Levantamos pela manhã, vamos entregar o nosso dia, Pai. Entregamos através de Yahshua Mashiach este dia a Ti. Apresentamos a Ti este dia. Onde que nós tivermos que ir, que o Teu anjo esteja diante de nós. Se nós tivermos que comer algo, beber água, purifica tudo que nós comermos e bebermos para que não venha fazer mal para a gente. Abençoa esse dia, Pai. Nos proteja, nos guarda, nos defende. Que todo laço, Pai, que for projetado contra as nossas vidas, que antes mesmo de chegar até nós, que seja cortado por Ti, em nome de Yahshua Mashiach. Nós temos que pedir Ele proteção, nós temos que pedir a nossa boca, querida. Nós temos a língua, ela tem o poder da vida e da morte. Então, o que você declara para a sua vida é pela sua língua. Então, vamos pedir, Pai, agradecemos por esta noite, agradecemos por esse dia. Se você teve êxito nesse dia, agradece, mesmo que o dia não saiu como você projetou. O Criador sabe de todas as coisas. Nós temos que planejar. Nós planejamos, mas quem dá o crescimento é o próprio Criador. Consegue compreender, querido? Então, nenhuma arma forjada contra você prosperará. Acredite, o tempo bom e o tempo ruim, eles têm a mesma intensidade. Se você crer nisso, querido, será mais fácil para você compreender os planos do Criador. Se você não se rebelar contra as ordenanças de Yahshua Mashiach contra a sua vida, de repente você acha que algo aconteceu com você e que foi ruim. Não, ali ele está te dando um livramento, ali ele está te guardando, ali ele está te protegendo. Consegue compreender? Se nós colocarmos Yahweh, o nosso Criador, como o nosso refúgio, a nossa fortaleza, tudo fluirá naturalmente, né? Fluirá assim, quando o Criador ele está no centro, os nossos projetos, nossos planos está no centro da direção do próprio Criador, tudo flui naturalmente. Consegue compreender? Eric, estou passando por dificuldade. Ai, que bom, aleluia. Quer dizer que você está subindo de nível. Quando as dificuldades vêm, não se acostume com o cômodo, aquilo que é confortável. Porque aquilo que é confortável, querido, não significa nada. Significa que você está perdendo tempo, você está na direção errada muitas vezes. Agora, quando nós estamos numa vida que não traz tanto conforto, significa que nós estamos crescendo, significa que nós estamos mudando de nível
Para mudar de nível, para fechar ciclos e abrir novos ciclos, nós temos que mudar de nível. Para mudar de nível, certamente vai vir as dificuldades. E é através das dificuldades que nós vamos crescendo. Através das dificuldades que nós vamos aprendendo. Através das dificuldades nós iremos conquistando. Se você conseguir compreender saber fazer essa analogia de uma para outra. Érica, eu passei dificuldade e as pessoas me afastaram de mim. Querido, agradeça, livramento, o Criador está tirando da sua vida pessoas e colocando outras pessoas. Muitas vezes ele vai tirar pessoas das nossas vidas porque essas pessoas elas não têm a capacidade de estar conosco, estar junto de nós numa conquista nossa. Elas não vão ter capacidade de se alegrar, de ficar felizes com as nossas conquistas que está por vir. Consegue compreender, queridos? Muitas vezes você não está sozinho. Você está mais protegido do que nunca, mas só que você não conseguiu entender o que o Criador está te fazendo. Ele não está te deixando sozinho, ele está te afastando de pessoas que impedem você de fluir, que impedem você de conquistar, que impedem você de estar na presença dele. Porque tem pessoas que são verdadeiramente usadas por diabo. Ao invés de agregar na sua vida, elas afastam com que você perde a presença do Criador na sua vida. Então, por isso ele diz: nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, à sua casa, a você. Por quê? Porque a seus anjos ele deu ordem a seu respeito para que guarde você em todos os seus caminhos. Se você crer somente nisso, que em todos os seus caminhos, em todos os nossos caminhos, nós somos guardados por exércitos celestiais. Nós somos protegidos por anjos do Criador. Por isso é necessário que nós buscamos pela presença dele. Por isso é necessário que nós entregamos o nosso dia, a nossa tarde, a nossa noite nas mãos do próprio Pai, através do Filho Yahshua Mashiach, para que nós tenhamos a certeza da garantia, para que nós possamos tomar decisões acertadas. Consegue compreender, queridos? Consegue compreender? Então, por quê? Porque a mim, quando nós nos apegamos verdadeiramente pelo nome verdadeiro do Pai e do Filho, sabe o que acontece comigo e com você? Quando vocês realmente têm amor por este nome, que é Yahweh, que é o Criador dos céus e terra, o nome verdadeiro do Pai, ele livra você, ele protege você. Por quê? Porque você simplesmente conhece o nome verdadeiro do Pai e do Filho. Então, só pelo simples fato de nós conhecermos o nome verdadeiro do Pai e do Filho, nós somos livres, nós recebemos livramentos, nós recebemos proteção do próprio Pai sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho, sobre tudo que nós praticamos, sobre tudo que nós desenvolvemos. Consegue compreender? E lembre-se, não cair da sua cabeça um fio de cabelo sem que o Pai haja permissão do nosso Pai. Entendeu, querido? Por isso é necessário que eu e você pedimos: Altíssimo, ensina-me o caminho, ensina-me o teu caminho, ensina-me o verdadeiro caminho para que eu venha andar na tua verdade, para que eu venha pôr no meu coração sempre o temor do seu nome. Consegue compreender, queridos? Por quê? Você fazendo isso, quando nós temos temor pelo nome verdadeiro do Pai e do Filho, sabe o que acontece com a gente? Quando nós colocamos Yahweh como nosso refúgio, nossa fortaleza, sabe o que acontece conosco? Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça lanças e queima os carros no fogo. Aquiete, sabe que eu sou Yahweh, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Yahweh dos exércitos está conosco. Se você clama, ele está contigo. Se você busca, ele está contigo. Por isso é necessário que eu e você, mais do que nunca, nós temos que invocar os nomes verdadeiros do Pai e do Filho. Porque ele contempla os bons e os ruins, ele sabe do nosso amanhã. Ele sabe, muitas vezes ele tira pessoas da nossa vida, muitas vezes ele coloca pessoas nas nossas vidas, sabe para quê? Para que nós não nos percamos, para que nós não fazemos o papel, vivemos o papel do próprio diabo. Muitas vezes, querido, ambientes que você pode estar, vai fazer com que você pode se perder. E o que ele mais tem valor é pela nossa salvação. Ele faz de tudo. Se nós estivermos no caminho que não é da sua direção, ele vai puxar nós de lá e vai nos colocar naquele caminho que ele descreveu, naquele caminho que ele projetou para mim e para você. Por isso é necessário que nós tenhamos percepção do mundo espiritual para entender o que ele quer para as nossas vidas, né? Porque ele sabe de tudo o que acontece conosco. Antes mesmo nós orarmos, antes mesmo nós pedirmos, antes mesmo nós santificarmos, ele conhece o que é melhor para mim e para você. Sabe o que acontece? No Salmo
37, versos 37 diz: observe aquele que é íntegro e reto, porque o futuro dele será de paz. Quanto aos transgressores, serão todos destruídos, e a descendência dos ímpios serão exterminados. Mas a salvação dos justos vem do Altíssimo e Alto. Ele é a fortaleza dele em tempos de angústia. O Altíssimo os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele busca refúgio. Quando nós tememos o nome verdadeiro do Pai e do Filho, quando nós buscamos pela sua proteção, quando nós clamamos, pedimos socorro a Ele, ó Pai, eu estou aflito, Pai, eu estou angustiado, tira essa angústia de mim, Pai, me revela um jeito de tratar com essa situação, Pai, como eu devo me comportar nesse determinado local, quais as direções, Pai, que eu tenho que fazer. Ele vai, quando nós buscamos Ele, quando nós chegamos ao próprio Criador, pedimos Ele uma direção, Ele vai nos dar, Ele vai nos acertar, vai nos colocar decisões acertadas em nossas vidas. Muitas vezes, sabe o que acontece com as pessoas? Muitas das pessoas, elas tomam as decisões por si próprias, pelo coração, e o coração é enganoso. O coração, muitas vezes, ele é enganoso, a maior parte das vezes ele é enganoso, por isso nós temos que estar sempre alicerçados na rocha. Quem é a rocha? Yahshua Mashiach, porque é através de Yahshua que nós nos chegamos a Yahweh. E quando nós nos chegamos a Yahshua, automaticamente nós estamos no Yahweh. E nós chegando no Pai, Ele promete nos guardar, Ele promete nos defender, né? Nos tempos de angústia, Ele promete nos proteger naquele dia que está por vir, né? Então, por isso, mais do que nunca, nós vamos deixar de viver? Não, nós vamos deixar de trabalhar? Não, mas nós temos que tudo debaixo da sua cobertura espiritual, tudo debaixo da proteção do Altíssimo, do nosso soberano. Porque quando nós nos colocamos abaixo da direção espiritual dele, da proteção espiritual dele, sabe o que acontece, querido? Ele nos salva dos dias ruins, ele nos livra dos dias os dias malignos que estão por vir. Aquela angústia, aquele dia que está por vir, que está por chegar, um dia de angústia, um dia de trevas sobre toda a terra, sobre os 4 cantos do mundo, que há de chegar para todas as nações. Quando você tem o temor do nome verdadeiro do Pai e do Filho, Ele promete te guardar, porque esse dia será um dia de trevas, de escuridão, será um dia que, querido, o dinheiro seu, a riqueza sua, nada pode te salvar. Somente aqueles que clamar verdadeiramente por Yahshua. Então, eu quero dizer para você, vai ser um dia que à frente vai fogo, a fogo devorador, e atrás vem chamas destruidoras, né? Então, nós sabemos que a terra vai tremer, os céus vai se abalar, o sol e a lua vão se escurecer, as estrelas vão deixar de brilhar quando o Nibiru passar. Então nós temos que ficar vigilantes. Nós temos que ficar vigilantes. O Nibiru, que é o próprio verdadeiro diabo, é o destruidor verdadeiramente. Quando ele passar, muitas coisas horrendas, horrorosas, horríveis, destruição em massa vai acontecer. Mas cabe a mim e a você ficar apavorado? Não. Orar, santificar, buscar pela presença do Criador, converter a Ele de todo o nosso coração, com jejuns, com choros, com plantos, né? Rasgar não as roupas, mas o nosso coração endurecido, o nosso semblante endurecido, quem tem a face endurecida, se voltar, se quebrantar verdadeiramente ao Pai, pedir benevolência pela sua vida, pedir proteção, pedir que Ele venha te guiar, te dar direção do que você deve fazer, as decisões que você deve tomar. Sendo assim, sabe o que acontece? Nós seremos guardados nesse dia. Nós seremos guardados neste grande dia que se espera, que é um dia de escuridão, que é um dia de trevas, que é um dia de destruição, que é um dia que vai ser, tudo que tiver na frente vai ser devorado, tudo que tiver atrás será destruído. Consegue compreender? Então, o que cabe a mim e a você? Nós ter temor, converter verdadeiramente pelo nosso Criador Yahweh dos Exércitos, através de Yahshua Mashiach, né? Converter ao nosso Yahweh, porque Ele é bondoso, Ele é compassivo, né? Ele é tardio em irar-se, mas Ele é grande em benevolência e muda de ideia quanto o mal que havia anunciado. Então, queridos, o fim dos tempos, esse dia que é o dia que vai acontecer o arrebatamento, o dia que será o resgate da colheita, das colheitas, né? Tem a colheita da cevada e a colheita do trigo.
Querido, vão acontecer, irão acontecer, mas enquanto isso nós temos que nos esforçar, viver conforme as vontades do próprio Criador para as nossas vidas. Essa é uma realidade que eu devo falar para você, que nós temos que estar preparado, a maldade está aumentando. Nós temos que orar, você que é pai, mãe, ore, vamos consagrar nossa família diante do Criador, vamos entregar os nossos filhos, nós estamos vendo o mundo, o colapso que está acontecendo, né? Então, as crianças, os jovens são alvo do maligno nesse momento. Então, nós temos que orar, você que é pai, você que é mãe, entrar em oração e pedir direção do próprio Criador que você deve fazer. Porque quando você ora, quando você jejua, quando você santifica, quando você busca, vigia, quando você vigia, né? Vigie e ore, não é ore e vigie, vigie e ore que está na Bíblia. Então nós temos que vigiar as nossas atitudes, as nossas condutas, principalmente os dia a dia dos nossos filhos, né? Os lugares que eles frequentam, as escolas que eles frequentam. Será que está seguro? Será que eu posso deixar meu filho ali? Será que eu tenho a certeza de segurança? Realmente, será que está seguro mesmo? Será que tem todos os pré-requisitos para uma segurança, para um filho estudar, para uma filha estudar? Nós temos, quanto pai, nós temos que questionar. Nós que somos pais, nós temos que tomar essa decisão. Nós não temos que deixar que o Estado venha tomar decisão. Nós temos que cobrar do Estado. Nós não temos que terceirizar a responsabilidade para professores, para diretores. Não! Até porque os filhos não são deles. Nós temos que, como pai, nós que temos que tomar frente. Olha, eu vou deixar meu filho estudar quando eu tiver certeza absoluta que tem segurança. Caso contrário, não. Tem que ser as pessoas, nós quanto pai e mães, nós temos que tomar atitude, primeiro em oração, porque é necessário, ainda mais agora nos últimos dias, nós temos que orar incessantemente, nós temos que entregar, nós temos que pôr nas mãos do Altíssimo Soberano a nossa família, a nossa casa, porque o diabo tá aí, ó, ao redor e derredor. O espírito do antimachia, ele já opera entre nós, então a maldade, querido, está aí diante de nós, e o diabo, ele está usando, ele está destruindo família, destruindo crianças, destruindo adultos, adolescentes. Esses são o alvo do próprio diabo. Então nós temos que orar, nós temos que consagrar, nós temos que vigiar, nós temos que nos posicionarmos quanto pai, nós temos que não terceirizar a responsabilidade, mas nós quanto pai, nós temos que nos levantar em oração primeiramente e verificar, é viável colocar? É viável? Ou então, querido, se o Criador permitir que é seguro, que é viável, você pratica. Caso contrário, você toma outra decisão, que eu não vou ter que sugerir para você, mas eu tenho que dizer para você que você tem que começar pela oração. Nós temos que começar orando e consagrando o próprio Criador, a nossa casa, os nossos filhos, nós temos que entregar nas mãos dele. Porque o diabo, ele não perde tempo, ele não está aqui na terra brincando de diabo. Eu quero dizer para você, o diabo não está na terra, o espírito do próprio Satanás não está na terra brincando de ser diabo. Ele está aqui para matar, roubar e destruir. Essa é a única função do diabo. E agora que nós estamos vivendo os últimos dias, que começou o início do fim dos tempos, ele está aí com todo o poder de destruição. Com toda a manobra, com toda a estratégia de destruição. Então, queridos, a princípio nós temos que nos posicionar em oração. Depois nós verificarmos, será que nossos filhos estão seguros? Será que aquela escola, será que aquele ambiente traz segurança para os nossos filhos? E buscar, lutar e exigir segurança para os nossos filhos. É o mínimo que nós temos que fazer. Quanto pais, não terceirizar a responsabilidade para professores e diretores, pedagogos, sei lá mais quem, mas nós, quanto pais, nos levantarmos e nos posicionarmos, exigir o que é do nosso direito, que é a segurança para os nossos filhos. Consegue compreender? Eu espero que você, onde quer que você esteja escutando, assistindo este vídeo, que o próprio Ruach do próprio Criador venha falar contigo. Se ele está me incomodando, se ele está incomodando outras pessoas para falar, então vamos nos posicionar primeiramente em oração, porque através da oração ele vai nos dar estratégias para que nós venhamos tomar as decisões acertadas, tá, queridos? Para que nós tomamos as decisões acertadas. E primeiro, nós não temos que terceirizar responsabilidades para professores, diretores e pelo Estado. Nós, quanto pais, somos responsáveis pelos nossos filhos. Então, toda decisão que eu e você, quanto pai e mãe, tomamos, nós somos corresponsáveis.
Consegue compreender? Se você acha que a escola que seu filho estuda não é segura, então o que impede você de buscar, de se posicionar primeiramente em oração e depois buscar que essa escola seja apta? Requerer, exigir segurança para o seu filho. É obrigação para nós, quanto pais e mães. A escola, tanto os alunos quanto os professores merecem e devem existir seguranças para eles. Deve ter um ambiente de segurança, de tranquilidade. Se não existe, se não existia até ontem, a partir de hoje tem que existir, a partir de amanhã tem que existir. Por quê? Como conseguiremos fazer isso? Exigindo, se posicionando. Porque se todos nós nos posicionarmos, junta, uma pessoa se levanta, outra vai juntando em oração, vai, funciona, querido, funciona, tá? Você não tem que perder. Antes de você se posicionar agora do que chorar amanhã, né? Nós temos que orar pelas famílias que os filhos, as crianças estão sendo ceifadas pelo diabo. Nós temos que orar, pedir a intercessão do próprio Criador para esses pais, mães, que hoje choram pela perda dos seus filhos. E nós, quanto pai e mãe, que temos nossos filhos, orarmos e entregarmos na mão do próprio Criador, pedir a proteção dele, pedir o livramento dele, pedir que ele venha nos dar estratégias para tomar decisões acertadas, para que ele venha nos ajudar a tomar decisões que venham beneficiar a segurança dos nossos filhos dentro de uma escola, dos professores, dos secretários, da faxineira, da cantineira. Todos eles têm que ter segurança para trabalhar. O Estado tem que posicionarmos. E se nós não fizermos isso, independente se o seu filho estuda em escola pública, escola particular, enfim, querido, nós temos que nos posicionar e exigir que isso seja feito, isso seja entregue para a gente. É o mínimo que o Estado tem que fazer, entregar segurança. Hoje nós vivemos num país de insegurança, hoje nós vivemos num país de incertezas, mas cabe a nós, enquanto nós podemos falar, enquanto nós podemos orar, enquanto nós podemos dobrar os nossos joelhos no chão, nós temos sim que nos posicionar, seja em oração, seja em estratégia, seja em atitude. Se você é um pai ou uma mãe que tem recursos, pode chegar em alguém que possa fazer algo, que possa exigir algo a mais, faça. Não espere que outro faça, mas faça por si só. Porque ali é a vida do seu filho que está em jogo. Ali é a vida da sua filha que está em jogo, né? Então, vamos orar para aquelas crianças que a vida foram ceifada violentamente, né? Pedir que esses pais sejam abençoados, sejam agraciados pela presença do Criador, que o Criador venha os fortalecer e pedir que venha repreender todo o mal contra os nossos jovens, contra os nossos adolescentes, contra as nossas crianças, né? Que seja repreendido todo o mal na vida dessas crianças, que é o alvo do diabo, né? Que é os bebês, as crianças, os inocentes, né? Que o Pai vem interceder junto que o nosso Pai Criador vem interceder junto aos pais e mães que oram, que dobram seus joelhos no chão e que clamam por proteção. Que os inocentes, em nome de Deus Machia, sejam guardados, sejam protegidos. Assim seja, meus queridos. Porque até que na palavra do Criador diz que quando você ensina o seu filho o caminho, a criança o caminho certo, ela chega na velhice e não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, né? Ela não se desvia. Se você ensina ele os preceitos do Criador, temer o próprio Criador, ela não vai se desviar. Então, hoje, o diabo está usando, querido, ele está impedindo que a palavra do Criador, a palavra que cura, salva, liberta, fortalece espiritualmente, seja implantada nas escolas. Sabe, querido, se a Bíblia Sagrada fosse implantada nas escolas, não precisaria das Bíblias hoje ser implantada nas delegacias, nas prisões. Se hoje os pais se posicionassem para que a palavra, o nome do Criador fosse ensinado, ter temor pelo Criador, pelo Salvador, talvez não tivesse tantas prisões com tanta gente lá. Sabe por que está tendo muitas prisões? Que está tendo muita bandidagem? Porque não tem temor. Porque não tem temor pela palavra do Criador. Porque hoje se adora o diabo, Alá vão ter.
mas e deboche da própria presença do Criador. Se nós, quando o Pai, exigíssemos que os nossos filhos pudessem, sim, abrir uma Bíblia e ler, porque tudo pode. Ideologia de gênero pode colocar dentro das escolas. Tudo o que for tipo de porcaria pode ser implantado dentro das escolas. Comemora-se carnaval dentro das escolas. Comemora-se Páscoa dentro das escolas. Comemora-se forró dentro das escolas. Vai comemorando tudo que for tipo. Mas a palavra do Criador não pode ser comemorada. O dia da Bíblia não pode ser manifesta. Uma palavra, quando você lança uma palavra de fé, uma palavra de direção espiritual, eles já se sentem constrangidos. As professoras se sentem constrangidas. Algumas delas, que algumas creem no Criador, têm temor por ele. Mas tem aquelas que é apta à ideologia de gênero, sei lá, a ideologia de ser mais quanto, fica ofendida. Ficar ofendida porque existe um Criador, que todos nós fomos criados por ele. Então, se o Altíssimo é minha luz e minha salvação, de quem temeremos? Né? Se o Altíssimo é a fortaleza da nossa vida, quem nós vamos temer? Não é isso? Nós temos que ensinar nossos filhos a isso. Olha, quando os malfeitores nos sobrevêm para nos destruir, os nossos opressores, inimigos, é eles que tropeçam, são eles que caem. Ainda que o exército se acampa contra nós, sabe o que acontece? Não se aterrorizará o nosso coração. E mesmo assim, querido, por quê? Porque a nossa confiança tem que estar no Criador. Então, se todos os professores se posicionassem antes de começar a aula e orassem, entregassem o dia, apresentassem as aulas, ó Pai, em nome de Yahshua Mashiach, em nome do Filho Salvador, eu apresento esse início de aula. Eu apresento os meus alunos, eu apresento a família dos meus alunos, eu apresento esse dia, esta manhã, esta tarde, essa noite. Queridos, eu tenho certeza absoluta que muitas situações que têm acontecido seria desviado pelo próprio Pai. Porque quando nós temos temor pela palavra dele, sabe o que acontece? Ele nos protege, ele não vai nos tirar da boca dos leões. Assim, nós podemos estar no meio de sarças, espinhos, escorpiões, mas ali os anjos dele estão acampados ao redor de nós. Quando nós temos temor pela palavra, quando nós temos temor pelo Criador do céu e da terra, aquele que nos criou, aquele que fez tudo pela palavra, nós somos guardados, nós somos protegidos. E você, agora eu direciono a você, professores, eu acho assim que vocês têm que ser o que mais recebe. Porque hoje, para se formar um administrador, para se formar um médico, um dentista, um professor, precisa do professor, não é mesmo? Começa tudo por vocês. Mas só que, acima disso, vocês também têm que ter a consciência que existe um Criador que criou todas as coisas, que foi antes de vocês. E se nós temos temor a este Criador, Altíssimo, Soberano, muitas coisas nós somos guardados, nós somos livres, nós somos protegidos. Agora, eu não sei se é seu caso, se alguém chegou para falar do Criador para você e você se sentiu ofendido. Por quê? Quando uma pessoa não chega para você falando, vamos dançar carnaval, você não fica ofendido. A festa da carne, que expõe o seu corpo, que é o templo do próprio Ruach do Criador, ali onde você tem que guardar, preservar, que é o templo santo, o verdadeiro templo, a verdadeira casa do Criador, é a sua vida, é o seu corpo. Então você tem que se sentir ofendido é quando te chama para ir para bebediz, para as baladas, quando te chama para ir para a prostituição, para trair seu esposo, para trair sua esposa. É isso que você tem que ficar ofendido. Quando te chama para fazer coisa errada, para prejudicar o outro, quando te convida para projetar contra a vida de outra pessoa, é isso que nós temos que ficar ofendido. Agora, ficar ofendido porque está ministrando a palavra do Criador para você, porque a palavra é vida, ela vivifica. Você tem que ficar feliz e agradecido, porque há um só Criador, Yahweh, e há um só Salvador, Yahshua Mashiach. E para chegarmos ao Criador, Yahweh, só temos um mediador, que é Yahshua. Se nós não chegarmos a Yahshua, automaticamente nós não chegaremos a Yahweh. Consegue compreender? Então, querido, independente, eu não estou aqui mandando direta, eu não estou aqui
querendo criticar. Eu estou aqui lançando o que o Criador tocou no meu coração. A necessidade de ter mais da presença do Criador dentro das escolas. Lembra, antigamente, na época que eu estudava, na escola, a bandeira sagrada, o hino nacional, antes de começar as aulas, cantava o hino. Hoje, não sei se funciona mais nas escolas militares, eu acredito que sim. Mas e as escolas estaduais, nas escolas particulares, será que sim? Não sei. Tudo, querido, é questão de valores na nossa vida, princípios que nós devemos guardar. Quando for bom, quando agrega, acrescenta, nós temos que preservar. Não é bom, não é bom, nós temos que tirar da nossa vida. Porque muitas das escolas preservam comemorar-se o carnaval. Então, por que também não preserva? Não estou falando se não existe. Eu não sei como é que funcionam as escolas estaduais hoje, municipais. Se existe ou não. Estou supondo. Um exemplo. Se comemora-se o dia do carnaval, da festa da casa, nós também temos que comemorar o dia da bandeira, ordem e progresso. Né? Nós temos que comemorar o dia da Bíblia. Porque a Bíblia ali é inspirada por homens e mulheres que foram inspirados, que deixou uma história que no Antigo Testamento é uma história alinhada, que faz analogia com o Novo Testamento. Tudo que aconteceu no Antigo Testamento vai acontecer no Novo Testamento. Tudo se repete, tudo está interligado. Então nós deveríamos ter orgulho de ouvir ver uma leitura, ouvir um versículo bíblico dentro das escolas. Por quê? Porque tudo foi feito através do Criador. Tudo que existe, ouro, prata, riquezas, tudo que existe, o ar que nós respiramos, os animais, é através dele. Então nós temos que honrar aquele que nos criou, a sua imagem e a sua semelhança. Então, se nós tivéssemos temor verdadeiramente pelo Pai, tivéssemos realmente essa preocupação em preservar aquilo que dá vida, talvez o mundo hoje não estivesse tão quanto está, como nós estamos. Lembrando que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. A maldade está cada dia mais aumentando e a tendência é aumentar ainda mais. Então, o que nós podemos fazer? Nos voltarmos, nos convertermos de todo o nosso coração, nos submetermos, sermos obedientes, de fato e de verdade, amando uns aos outros. Como que a gente vai fazer isso? Orando um pelos outros. Orando um pelos outros, né? Orando uns pelos outros, né? E arrepender, ou então nós temos dois caminhos. Arrepender ou perecer, igual fala no Salmo 1. Dois caminhos. O caminho o caminho bom e o caminho mau. Ou seja, o Criador é uma reta, querido. Nós não devemos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas meditar a sua palavra dia e noite. É isso que ele espera de nós, né? Por quê? Porque se nós não nos arrependermos, gerarmos frutos de arrependimento verdadeiro, nós iremos perecer. E todo aquele que nele crê não será envergonhado. Todo aquele que nele crê não será envergonhado. Crê somente. Todo aquele que nele crê não será envergonhado. Você crê nisso? Você crê na palavra do Criador sobre a sua vida? Você crê que ele está querendo falar contigo, que ele está te chamando, ele está te dando uma exortação? Não sei o caminho que você está seguindo, não sei o que você segue, o que você serve, mas eu quero dizer para você que há um só Salvador, Yahshua Mashiach, e há um só Criador, Yahweh dos Exércitos. Não quero impor que você deve amar, que você deve aceitá-lo. Você é livre, você tem um livre arbítrio para fazer a sua escolha acertada. Se você abrir seu coração, se quebrantar e se voltar a ele, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, né? Você não vai se arrepender. Mas, se você se rebelar contra ele, você já sabe o que vai acontecer, né? Então, queridos, eu quero dizer para você que, mais do que nunca, nós estamos nos últimos dias da igreja. Nós temos que nos orar, vigiar e orar. E nos esforçar dia após dia, esperando que a nossa redenção chegue logo, né? Nós que somos Igreja Filadélfia, é uma igreja de pouca força, de pouca expressão. Mas nós recebemos a verdade, conhecemos o nome verdadeiro do Pai e do Filho. E não há nada, não há diabo que tire isso da nossa vida, da nossa mente, do nosso coração.
Nada, porque aquele que conhece, é de fato verdade, aquele que é chamado para conhecer a verdade, ele não retrocede, não é mesmo? Ele sabe, o Criador diz, olha, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e quem fecha ninguém abrirá. Conheça as obras que você realiza. Eis que põe tem um poço diante de você, uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Assim a igreja fiel, a igreja de Filadélfia, a igreja restauradora, que veio para restaurar o que foi perdido, são os nomes verdadeiros do Pai e do Filho. Vem dizer que Yahshua já veio, cumpriu os preceitos da lei de Moisés, que era mais de 610 mandamentos, cumpriu, tirou todo o jugo sobre as nossas costas. A igreja da restauradora, que é a igreja de Filadélfia, ela veio para dizer que o dízimo já foi extinto, que era devolvido 1 a 2 vezes no ano lá em Jerusalém para a tribo de Levi, né? E dízimo não era dinheiro, era em sacas, sementes, para sustentar órfãos e viúvas, tá bom? A primícia original do dízimo, querido, naquela época, era aqueles que tinham terra, ia em Jerusalém 1 a 2 vezes por ano, entregava ali no templo um sacerdote da tribo de Levi, com o objetivo principal de sustentar órfãos e viúvas e forasteiros, mensageiros que passassem ali no templo e estivessem com fome e ali tivesse comida para que pudessem se alimentar, né? Hoje é tudo distorcido, né? Porque hoje nós vivemos nas duas últimas eras, a era da restauradora, que é a Filadélfia, e a era da Laodiceia, que ainda vive os preceitos que já foram extintos por Yahshua, mas a Laodiceia ela pratica, dízimo ainda erroneamente, que cobra em dinheiro, recebe em dinheiro, e nem poderia ser em dinheiro. Religião, querido, não existe religião na Bíblia. Religião na Bíblia é cuidar de órfãos e viúvas nas suas aflições. Só que hoje nós vivemos um mundo todo, o sistema religioso todo atrapalhado, todo errado. Mas quem somos nós para convencer? Nós não convencemos a nada e a ninguém. Quem convence é o próprio Ruach do próprio Criador. Se você está ouvindo, se você está assistindo, é porque você foi chamado para conhecer a verdade. E se essa verdade tocar no seu coração, você vai abrir seu coração, quebrantar-se diante do Pai, e Ele vai revelar o oculto e o escondido, né? A minha missão aqui está apenas como mensageiro do próprio Criador, para falar o pouco que eu aprendi, porque é muitas as coisas que Ele nos ensina. Mas eu não sei de tudo, não sou dono da verdade. A única dona da verdade absoluta é o próprio Criador, Yahshua Mashiach, e o nosso Pai Criador, Yahweh dos Exércitos, né? Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei como contra você. Isso aí é Apocalipse 3. Ele virá, querido, quando o Criador, o nosso resgate pode ser calculado? Pode. Tem um tempo determinado? Tem. Porque a Bíblia é cheia de códigos. Viria como ladrão para aqueles que não estão esperando, aqueles que não têm nem noção do que se trata. Mas a igreja de Filadélfia, ela tem noção, porque não é proibido se calcular. Não é proibido se calcular. Então você tem noções nas épocas, são épocas que poderia vir o nosso resgate. Então, ele aqui fala, foi na tradução, como ladrão não, como ladrão é quando você não se espera. Você sabe, imagina você sai da sua casa, da sua empresa e se você soubesse o dia, a hora que o ladrão fosse ir lá te roubar, você não colocaria todas as vigilâncias necessárias? Chamaria as autoridades, colocaria câmera para pegar, não é mesmo? Então, quando nós não nos preparamos, quando nós não colocamos azeite na nossa lamparina, ou seja, encher a nossa vida da presença do Criador, nós seremos pegos como ladrão, de surpresa. Por quê? Porque nós não estamos esperando. Mas aqueles que estão esperando, ele sabe o tempo que a promessa do resgate virá. Nós sabemos a época projetada para o nosso resgate, para a nossa redenção verdadeira. Então, cabe a mim e a você encher as nossas lamparinas, ou seja, encher da presença do Criador, encher do roche dele, para que, quando ele
a nossa redenção já está próximo, chegar o dia tal, a hora tal, nós não sejamos pegos de surpresa, mas que nós já estejamos, assim como Noé, esperando, aguardando. Noé foi chamado, ele construiu a arca e as pessoas debochavam dele, os bajuladores, aqueles, não é bajulador que eu quis dizer, aqueles que ficam criticando, sabe? Criticava dele, achava que ele era doido, louco. Chegou o dia que Noé entrou na arca, com sua família, com um casal de animal de cada espécie, aquela geração que recebeu o aviso que viria o dilúvio foi todo destruído. Mas foi porque não foi avisado? Todos foram avisados, mas não deram credibilidade, não deram ouvido, não escutaram a verdade. Hoje eu estou aqui lançando para você o caminho é Yau Yausha. Vamos buscar pela presença dele? Vamos encher a nossa lamparina? Vamos encher da presença dele? Vamos transbordar da presença dele? Como é que a gente vai fazer isso? Tendo um relacionamento. É impossível você ser avisado se você não tem um relacionamento com o Criador. Como que nós vamos nos relacionar com o Criador? Ouvindo um vídeo, lendo a Bíblia Sagrada, meditando, orando, jejuando, consagrando. É através de relacionamento. Tem como você se relacionar com pessoas se você não tem um relacionamento com a pessoa se você não se relaciona com ela? Se você não tem intimidade com ela? Não existe isso. Então, o Criador é a mesma coisa, com o Salvador é a mesma coisa. Se nós não tivermos um relacionamento, ou seja, uma intimidade, nós não somos avisados, a gente não chega a ter percepção do mundo espiritual, que é uma realidade. Nós não temos percepção do mundo físico, muito menos do mundo físico natural. Nós somos atropelados pela circunstância, pelas inseguranças, pelo auê do mundo do momento. Então, quando você tem uma intimidade, ou seja, quando você é íntimo do próprio Criador e do Salvador, ele vai te direcionar. A Bíblia Sagrada, querido, é um manual da vida. Quando a gente lê, a gente medita. Lembra, Jonas? Uma das passagens mais lindas da Bíblia, que eu adoro meditar. Eu gosto demais de meditar, é Jonas. Jonas foi chamado a pregar para aqueles rebeldes ninivitas, sabe? Para chamar eles para o arrependimento. Só que Jonas, tentou fugir do seu chamado. Vou pregar para esse povo não, rebelde, coração endurecido, com as mãos todas cheias de sangue. Mas Jonas fugiu. O que veio sobre Jonas? Tempestade. O que veio sobre Jonas? Castigo sobre Jonas. Então, quando ele nos chama para falar da sua palavra, dar exortações, falar com as pessoas para se voltar ao arrependimento, não é que a gente é chato ou que a gente é perfeito, não, que nós somos pecadores, nós também somos, né? Essa palavra é para nós também, né? Quando a gente ministra na vida de alguém, serve para nossa vida também. Ele nos chama também para voltar verdadeiramente ao arrependimento, né? Aquelas pessoas estavam com a mão suja de sangue, carregavam pecado sobre suas mãos, escarnecedores, né? Então, o Jonas foi e falou com eles, se vocês não se voltaram ao arrependimento em 40 dias, essa cidade será destruída. Sabe o que aconteceu? Desde o maior ao menor. Desde o maior, eles proclamaram um jejum, desde o rei aos pequenos, animais, nem comeram nem beberam água. Falou assim, quem sabe se nós nos voltarmos ao arrependimento verdadeiro, o Criador vem nos guardar, vem arrepender-se, desviar esse mal que está previsto para as nossas vidas. E quem sabe ele não muda de ideia. O Criador viu que aquilo que eles fizeram, até os animais jejuando, foi tão perfeito, agradou todo o Criador, eles voltaram de fato, de verdade, clamaram fortemente ao Criador, se arrependeram verdadeiramente, que o Criador afastou aquele mal, aquela cidade ia ser destruída, toda aquela população, aquela geração ali seria destruída. Mas o arrependimento deles foi tão sincero, tão verdadeiro, que eles foi poupado, né? Todo o mal que o Criador projetou em fazer com aquela cidade, ele mudou de ideia e não fez. Assim comigo com você, querido. Ele nos chama para voltar ao arrependimento. Ele está dizendo, o tempo do fim chegou ao fim, volte ao seu arrependimento, tenha uma vida santificada, esforça-se para que você salve, viva sob a minha dependência, sob a minha obediência. Porque se você viver sobre a minha obediência e a obediência do meu filho, sabe o que vai acontecer? Nenhuma arma que é forjada contra você prosperará. Tudo aquilo que se levantar contra você será condenado. Por quê? Porque é herança daqueles que servem o próprio Criador. Aqueles que obedecem ele protege, ele guarda, ele defende.
Por mais que o diabo, querido, projeta, use pessoas para tentar entrar no seu caminho, para atrapalhar os projetos dele para nossa vida, sabe o que acontece? Acaba sendo frustrado. Por quê? Porque o Criador permite que muitas coisas aconteçam conosco para mostrar a honra que ele nos entrega diante dos nossos adversários. Lembrando que os nossos adversários não de carne e de osso, mas são inimigos, principados, potestades, hostes malignos. Ou seja, são pessoas que são usadas pelo próprio diabo, pelo próprio capiroto. Mas ali, o próprio Criador, ele não fica feliz pela morte dos ímpios. Ele quer que através daquela situação que foi criada pelos ímpios, pelas pessoas que foi usada pelo diabo, para que ela seja alcançada e tocada e se volte à realidade. E veja que realmente quem tem poder para curar, salvar, libertar, transformar. A última palavra de quem? É do diabo, do próprio Criador. Ele permite algumas situações em nossas vidas para mostrar para aquelas pessoas que de quem é a última palavra. Sabe? Com o único objetivo daquelas pessoas sejam salvas. Daquelas pessoas serão alcançadas. O único objetivo que aquelas pessoas se voltem ao arrependimento verdadeiro. Consegue compreender? Então, finalizando, vamos orar? Pai, em nome de Yahshua Mashiach, nós repreendemos toda palavra de praga, todo decreto, todo ritual maligno contra as nossas vidas. Nós decretamos eliminado pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach. Nós repreendemos pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach todo o espírito da inveja, da contenda, da fofoca, da mentira. Tudo aquilo que foi feito no oculto, no escondido contra as nossas vidas. Toda tranqueira deixada diante das nossas casas. Tudo que foi enterrado nos fundos das casas, diante das casas. Tudo que foi feito para trancar ruas, para trancar oportunidades, para trazer corte, falências, prejuízos, morte, nós repreendemos, nós decretamos cancelado no mundo espiritual. Tudo aquilo que foi feito nas obras malignas para trazer fechamento, para trazer destruição, para que o nome do Criador não fosse exaltado. Mais uma vez, nós repreendemos, anulamos e digamos: honrado e exaltado seja o nosso Criador, Yahweh dos Exércitos. Honrado e exaltado seja o nosso irmão Salvador, Yahshua Mashiach. Agindo Yahweh, quem impedirá? A última palavra é de Yahweh. A última palavra é de Yahweh. Agindo Yahweh, quem impedirá? Agindo Yahweh, quem impedirá? Ninguém poderá impedir o agir do nosso Criador. E lembre-se, independente da situação que esteja no seu caminho, ou foi criado contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família, a última palavra é do nosso Criador, que criou os céus e terra, que é Yahweh. Ele é um Criador onisciente, onipotente, queridos. Ele nos cerca por todos os lados. A mão dele está sobre nós. À frente nossa tem anjos nos guiando, à nossa direita, à nossa esquerda, atrás de nós tem anjos, atrás da nossa retaguarda. Queridos, ele contempla tudo e todos. Ele sonda todos os nossos corações. Se você lembrar que a última palavra do Criador, independente daquilo que esteja acontecido, daquilo que foi lançado contra a sua vida, daquele ritual que foi feito contra a sua vida, lembre-se, Yahweh é maior, Yahweh é mais poderoso. A última palavra é de Yahweh. A última palavra, não tem força maligna. Olha para mim, não existe força maligna que prevalece diante de Yahweh e Yahshua. Não existe força maligna nenhum que prevalece diante do nosso Criador, Altíssimo, Soberano e Yahweh dos Exércitos. Não existe. A última palavra é dele. Se você crê, assim sucederá. Se você crê, assim acontecerá. Cai 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Se contra ti projetarem o mal e armarem ciladas, não obterão êxito. Agora aqui, só para nós finalizarmos, Salmo 21:7. Se contra ti projetarem o mal e armarem ciladas, não obterão êxito. Lembre-se, o diabo já caiu. Ele já perdeu a salvação. Ele não tem jeito. E nós somos imagem e semelhança do nosso próprio Criador. Nós temos tudo à nossa disposição. Basta que nós nos abrimos e nos achegamos a Yahweh e Yahshua. Assim seja, que as bênçãos todas as bênçãos abundantes que estão no trono do Altíssimo, que as bênçãos, quando elas nos alcançam, não vêm da terra. Ela vem do alto para baixo. Ela não vem de baixo para cima. As bênçãos dele vêm do alto. Então, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Criador Yahweh, que fez os céus e terra. Então, todas as bênçãos abundantes do alto estejam sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. E que tudo que você colocar as mãos, que o Criador venha abençoar. Tá bom, queridos? E lembre-se, esforce.
A nossa redenção está próxima. Assim seja? Assim seja. Paz e harmonia de Yahshua Mashiach. Aleluia.